Tavares de Lima, que com sua permissão temos chegado aqui para pregar a palavra de Deus, juntamente com o meu pastor Arnaldo Tavares, sua digníssima esposa, a irmã Antônia, também a Aline, esposa do nosso amigo doutor Anderson Góes. Deus abençoe poderosamente. E também agradeço ao moderador que se encontra em minha retaguarda, evangelista Edmilson Marinho. Deus abençoe poderosamente sua vida, meu amigo. Quero compartilhar com todos os que estão sintonizados na AD Rio Largo, que abram vossas Bíblias no Evangelho, que segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo 31, até o versículo de número 41. Marcos, terceiro livro, o Evangelho do Novo Testamento, capítulo de número 4, versículo 35, até o versículo de número 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também outros com ele no barquinho. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu a multidão, repreendeu o vento e o mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? O último versículo de número 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mas quem é este? Graças a Deus. Meus irmãos, a todos vós que estão nos ouvindo, ligados através deste canal, quero compartilhar com vós esse texto em apreço, escrito por Marcos, o evangelista Marcos. Ele narra uma história a qual Jesus apazigua a tempestade. Ele narra uma história, um episódio, que Jesus acalma a tempestade. Ora, existe outra história semelhante, que é Jesus anda sobre as águas. É uma outra história. Já essa aqui, de Marcos, capítulo 4, versículo 35 e 41, não é que Jesus andou sobre as águas, e sim um outro episódio que Jesus acalma a tempestade. O texto em apreço vai dizer que já era tarde, e Jesus, ele estava com os seus discípulos, e ele reúne ali os seus discípulos e diz: passemos para outra margem, vamos atravessar o mar, vamos agora entrar dentro do barco e vamos atravessar o mar. E a Bíblia diz que Jesus entrou dentro daquele barco, juntamente com os seus discípulos, neste barco, o qual Jesus havia entrado. Os seus discípulos também entraram
dentro deste barco e foram passar para outra margem. Mas é interessante que nessa história nós podemos ver também a natureza humana de Cristo. Ora, em Filipenses diz que ele nunca deixou de ser Deus, ou seja, mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação em ser igual a Deus. Ou seja, Jesus, ele mesmo sendo Deus, a Bíblia relata também que ele também tem a sua natureza humana. Ora, qual é a prova que Jesus, ele tinha a sua natureza humana? O texto, o qual nós acabamos de ler, que quando Jesus ordena os seus discípulos que entrem dentro do barco, e que Jesus também entrar dentro do barco, iria atravessar aquele mar, iria chegar até a outra margem. Aqui vai dizer que Jesus, ele estava tão cansado, que é isso, a natureza humana de Cristo. Ele estava tão cansado que ele chega a dormir em um barco. Ora, um barco não é nada que confortável. Eu já andei de barco, já andei de balsa, já sei um pouco o que é o mar, e não tem nada, meu evangelista Edmilson Marinho, nada de conforto. Não é que nem um carro que você cochila à vontade, de jeito nenhum. Por quê? Porque tem o vento, mesmo o vento calmo, ele provoca pequenas ondas, e então o barco, ele fica balançando, é natural, e isso é natural. Mas Jesus, ele estava tão cansado, Jesus, ele estava tão afadigado, que o texto em apreço vai dizer que ele chega a dormir na polpa do barco. Ele estava tão exausto ali, que na polpa do barco, ele deita a sua cabeça e dorme. E o barco para lá e para cá, e balançando com as ondas, com as pequenas ondas, e Jesus dormia, e os discípulos navegando. Ora, ali estava pescadores profissionais, não eram pescadores amadores, de jeito nenhum. Eram homens que conheciam o que era um barco, eram homens que conheciam o que era um remo, eram homens que conheciam o que era pescar em tarrafa, eram homens que sabiam o que era pescar a anzol, eram homens que sabiam o que era pescar de rede, eram homens que conheciam o mar, conhecia ali aquele ambiente, porque eram homens que nasceram e se criaram à beira do mar, e eram pescadores profissionais. Mas chega um momento em nossas vidas que as nossas experiências, elas se tornam debaldes. Mas chega um momento que todo o nosso conhecimento é inútil, se torna debalde, ou seja, não adianta, porque tem momento em nossas vidas que só é você e Deus. Não adianta conhecimento, não adianta conhecer fulano, cicrano, não adianta ser doutor, PhD, porque neste momento do mar bravio, toda a experiência, ela se torna debalde, e é só você e Deus. Ora, aqueles homens, e eram ali homens que conheciam do mar, conheciam a pesca, eram homens profissionais, conhecedores do mar, só que naquele momento a Bíblia vai relatar que as ondas eram tão grandes que estava varrendo o barco, já estava entrando água dentro do barco. E eu já passei por uma situação semelhante a esta aqui na Lagoa Mundaú, onde que eu estava no barco e entrou tanta água que eu disse, vai afundar.
o barquinho vai a pique, e a canoa rodava, girava para um lado, para o outro, e o meu companheiro tentava remar, e não conseguia, e a canoa só rodava para um lado e para o outro, ficava em ciclo só rodando, ou seja, o conhecimento fora debalde, não adiantava. E então aqui aconteceu a mesma coisa com Jesus e com os seus discípulos. Ali o seu barco estava sendo açoitado pelas ondas, estava sendo acorrentado, ali açoitado pelas correntes marítimas daquele mar, e a água já estava entrando dentro do barco. E eles ali desgotando e remando, e desgotava e nada. E então levantou-se grande temporal. E muitas das vezes em nossas vidas, em nossa trajetória, está tudo bem. Tudo bem com a família, tudo bem no trabalho, tudo bem com a saúde, tudo bem na igreja, está tudo mil maravilha. Só que nessa ocasião aqui levantou-se grande temporal. E muitas das vezes em nossas vidas se levanta grande temporal. Se levanta grande temporal e o nosso barco é açoitado pelas intempéries da vida, pelas ondas da vida, pelos ventos da vida. E parece que o barco vai afundar. E quando eles utilizam todos os seus esforços, todas as suas experiências, parece que Jesus está um pouco esquecido lá. Aonde? Na popa do barco. Ele está dormindo. Os discípulos não querem incomodar o mestre e começam a lutar contra a maré, correnteza, contra o vento, contra os açoites, desgotando aquele barco que a água já estava adentrando. E quando eles verem que todos os seus esforços não servem para nada, aí se lembra, vai até a popa do barco, chacoalha Jesus, e quando chega até Jesus, aqui o versículo número 37 vai dizer: levantou-se grande temporal, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E enquanto estava acontecendo todo esse cenário, e ele, Jesus, estava na polpa do barco dormindo, e despertaram, chacoalharam Jesus dizendo: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Tu não se dá conta que morramos? Tu não se desperta? Mesmo em meio à tempestade, tu estás dormindo? Sabe o que é isso, irmãos? Isso aqui significa paz. Não tem nada melhor na nossa vida do que a gente ter paz no coração. Ora, eu quero abrir um parêntese. Em um certo país, estava tendo um concurso de desenhista, de artista plástico, que desenhasse, que pintasse um quadro significando a paz. Aí um foi pintar um quadro para demonstrar, para simbolizar a paz. E ele pintou ali uma pomba com um galho verde na boca, simbolizando, no bico, simbolizando a paz. Cada um fazia um desenho, uma pintura mais bonita que a outra. Mas quem ganhou este concurso foi um artista plástico, meu evangelista, que ele desenhou um mar bravio, a tempestade ali naquele mar,
E naquele mar, ele desenhava uma haste. Ou seja, um pedaço de pau que tocava do mar e sobressaía aquelas ondas. E no final daquele pau estava um ninho e uma pomba ali deitada naquele ninho, dormindo tranquila. Ou seja, paz não é ausência de guerra. Paz é mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à tribulação, você ter Jesus no coração, você ter a paz de Deus que excede todo conhecimento em nosso coração. Isso é o que significa a verdadeira paz. O que é a verdadeira paz? É quando uma dona de casa, mesmo em meio à tribulação, mesmo em ela com problema com seu marido, com o seu filho, mesmo ela desempregada, mas ela não se desanima, ela é destemida, é alegre, está passando por luta, está em meio à guerra, mas ela tem convicção que em meio a uma noite e uma manhã, existe uma madrugada e é nela que Deus trabalha. O salmista, ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Que bênção de Deus. O que é isso? É a verdadeira paz. E a paz, só Jesus pode dar a verdadeira paz. Em meia luta, em casa, a mulher com problema com o marido, com o filho, mas ela tem o quê? A verdadeira paz. Ela vai em sua cozinha, vai até a pia, como diz aqui nós nordestinos, começa a arear a panela. E enquanto ela está ali lavando, areando a panela, passando a bucha, mas ela está cantando. Mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à guerra, ela está ali cantando. Mesmo em meio às lutas da vida, ela está cantando o hino da vitória. Sabe o que é isso? É a verdadeira paz que só Jesus pode dar. Jesus, ele estava dormindo na popa de um barco. E quando ele estava dormindo, os discípulos desesperados chacoalham Jesus e dizem: Senhor, mestre, tu não se importa que pereçamos? E Jesus se desperta. Quando Jesus se desperta, ele repreende o vento e o mar e diz: cala-te, aquieta-te. Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. O que é grande bonança? A grande bonança, sabe o que é? É a calmaria. É aquela tribulação cessar. É a luta se apaziguar. O que é isso? É a verdadeira paz. Houve-se grande bonança e calmaria. É isso que Jesus tem para a tua vida. É isso que Jesus tem para o teu lar. É ter bonança. É ter calmaria. É ter milagre. Porque aonde Jesus chega, o milagre acontece. Nós temos que ter fé em Deus. Não é para nós só pregar mensagem de oba-oba não, de emocionalismo não. Nós temos que pregar que em meio à luta, Jesus está conosco. Porque ele disse: no mundo tereis aflições. Aí tem gente que diz: não, vai acabar toda a minha luta, vai acabar toda a minha guerra. Não.
Jesus não prometeu isso não. Ele prometeu foi que em meio às lutas Ele estará contigo. Ele prometeu que em meio às adversidades da vida Ele sempre estaria conosco. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. O que é todos os dias? Eis que estou convosco segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que é isso, pregador Luciano? É uma palavra de confiança. Foi uma promessa que Deus deu à igreja. Eis que estou convosco todos os dias. Pode ser minha tribulação, eis que estou convosco. A porta de emprego está fechada, eis que estou convosco. Mas pregador, eu estou doente, estou enferma, eis que estou convosco. E então houve-se grande bonança. E muitas das vezes em nossa vida, o nosso barquinho, ele é açoitado pelas ondas da vida. Mas Jesus, ele está dentro do barco. Se Jesus estiver dentro do teu barco, a onda pode bater, pode açoitar o vento, joga para lá, joga para cá, mas o barco não vai a pique. Por quê? Porque Jesus, ele está dentro do barco. Ou seja, Jesus, ele está dentro da tua casa e o teu barquinho não vai a pique, porque ele é o dono do milagre. Senhor, não te importa que pereçamos? E ele disse: cala-te e aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe Jesus: por que sois tímidos, medrosos? Por que temes? Cadê a fé? O que é fé? Ora, eu costumo dizer que fé é apenas 1%. 99% diz que vai dar errado e 1% diz que vai dar certo. Este 1% se chama fé. Deus não precisa de 99% para operar. Ele só precisa de 1% que é a tua fé. E a Bíblia diz que a fé é como um grão de mostarda. Pequeno, pequeno, e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e o milagre acontece. Para Jesus operar, ele só precisa de 1% de fé. Eu digo que fé é apenas 1% que diz que vai dar certo. Porém, segundo aos escritores hebreus, ele vai dizer o quê? Que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção, a prova das coisas que não se vê. E ele diz mais: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que têm fé, se aproxime de Deus, creia que Ele existe. E Ele é o que? Galardoador. O que é galardoador? Presenteador. Ou seja, é Ele que presenteia aqueles que nele esperam. Então, para Deus operar, nós temos que ter a ferramenta chamada fé. E para nós concluirmos a primeira mensagem, que vai ter a segunda mensagem, versículo de número 41. Eu quero frisar esse versículo 41 em Marcos, capítulo 4, versículo 41. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: quem dizia
uns aos outros, quem falava uns com os outros. Não eram pessoas estranhas, não. Não eram pessoas desconhecidas, não. Dentro deste barco que estava Jesus, só tinham pessoas conhecidas. Quem eram eles? Os próprios discípulos, os apóstolos, Mateus, Marcos, Filipe, João, Bartolomeu, André, Judas, Tadeu, Judas Iscariote, Tiago. Só estavam eles, os 12 apóstolos, discípulos com Jesus. E esta pergunta, às vezes até nos assusta, porque Jesus operou um milagre, e eles perguntaram, mas quem é este? Quem é este? Ora, andaram com Jesus 3 anos, e eles perguntaram, quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, Jesus, Ele é o dono do poder. Jesus não está sujeito à natureza, não. É a natureza que se submete a Jesus. Jesus, Ele não está submisso à natureza de forma alguma. Aos poderes, não. São os poderes. É a natureza que está submissa a Jesus. Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Ora, a natureza, ela é linda, ela é bonita, deslumbrante, mas ao mesmo tempo a natureza em algumas vezes causa pavor e temor. Que foi esse caso aqui. Eles se espantaram com a força da natureza, com a força da onda, a força do mar, com a força do vento. E eles perguntaram uns aos outros, Pedro, quem é este? Pedro com João, quem é este? João com Filipe, quem é este? Filipe com Tiago, quem é este? Tiago com Mateus, quem é este? Mateus com André, quem é este? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Ora, quem é este? Uma certa feita, Jesus, ali em Cesareia de Filipe, muitos ali estavam interrogando, questionando a respeito da pessoa de Jesus. Quem era Jesus? E Jesus reuniu ali os seus discípulos e disse, que diz o povo? O que diz a multidão, seu filho do homem? Aí Pedro se levanta, usado por Deus, revelação divina. Aí Pedro responde a Jesus, tu és o Cristo, ungido, o Filho do Deus vivo. Quem é Jesus? Tu és o Cristo ungido, o Filho do Deus vivo. Em outra ocasião, o cego de nascença estava ali à beira do caminho. E Jesus curou o cego de nascença. Ora, o cego de nascença era um homem que nunca viu a luz do dia. Era um homem que nunca viu a noite. Era um homem que nunca viu as cores. O cego de nascença, ele nunca viu papai e mamãe, só ouvia. E é interessante, quando a gente fala, evangelista
Marinho, Edmilson Marinho. Quando a gente fala com deficiente visual, lá no trabalho tem vários deficientes visuais. E quando eu falo com eles, o que me chama a atenção, meu cantor, sabe o que é? É que ele fala comigo como se ele estivesse vendo. Em um dado momento, ele conversando, ele diz, eu vi. Aí eu digo, tu viu o quê, rapaz? Mas é a certeza que ele fala, é a convicção, é mais ou menos quando ele diz, eu vi, é mais ou menos isso. Ele vê com os ouvidos. Com o timbre da voz, ele consegue saber quem é a pessoa e ainda diz o nome da pessoa. E este cego aqui, ele era um cego de nascença. E quando Jesus cura ele, Jesus ele cospe no chão, faz lodo, faz barro, ele desafia a medicina. Nos tempos atuais, a gente ia questionar a respeito da higiene pessoal, mas Jesus não quer saber de nada. Ele quer saber apenas que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele só quer saber que é o Cristo ungido, o enviado de Deus. Cospe no chão, passa o dedo no chão, no barro, pega aquele barro ali, o dedo melado com a lama com barro, desafiando a medicina, coloca nos olhos daquele cego e diz, vai ao tanque chamado Betesda. E lá você vai lavar os seus rostos, os seus olhos. E quando ele lava o rosto, os olhos, ele passa a ver. E quando ele passa a ver, é interessante, né? Aqui é a palavra revelada, viu, meu cantor? Quando ele passa a ver, até o momento que ele está cego, está tudo bem para o povo, é? Bem assim acontece na nossa vida. Quando está desempregado, quando está dando tudo errado, aí faz vista grossa, não faz caso, ninguém ligava para o cego. Mas quando ele foi curado, aí pronto. Aí levantou-se um alvoroço, quem te curou, quem foi, eu quero saber quem te curou. E quando alguém questiona ele, quem foi que te curou? Aí ele diz, eu não o conheço bem, ele apenas passou na minha história. Eita maravilha! Quando Jesus passa na tua história, algo diferente acontece. Ele passou na minha história, ele passou pelo meu caminho. E quando Jesus passa, o milagre acontece na tua vida. Receba essa palavra da parte de Deus. Quando Jesus passa, o milagre, ele acontece. Quem foi que te curou? Eu quero saber. Aí ele diz, eu não conheço bem quem me curou. Como é que você não conhece, meu cantor? Quem foi que te curou? Não, eu não conheço ele. Agora eu sei o nome dele. Como é o nome dele? Jesus. Jesus. Oh, como é bom senti-lo escoar. O homem chamado Jesus. Que nome maravilhoso, que nome delicioso. O homem chamado Jesus. É um nome maravilhoso. O homem chamado Jesus. Eu não conheço ele por detalhe, mas ele passou em minha vida e mudou a minha história. Se a gente fosse abrir aqui a oportunidade
ou em um culto, para que cada irmão desse um testemunho a respeito desse homem chamado Jesus, que tem passado em sua história. É tanto testemunho lindo. O mundo secular, ele tenta explicar da forma dele quem é Jesus. Ora, para mim, Luciano Rafael dos Santos, eu não quero nem saber o que o povo diz de Jesus. Eu não quero saber o que o século 21 fala a respeito de Jesus. O que o povo secular fala a respeito de Jesus. Por quê? Porque eu já tenho a minha fonte, a qual fala da pessoa de Jesus, que se chama a Bíblia Sagrada. E para eu encerrar, eu gosto de redes sociais, eu gosto de internet, eu gosto de dar uma cutucada, eu gosto de ler alguns comentários. Sou curioso. Aí, pastor Edilson Marinho, alguém foi falar a respeito de Jesus da forma dele. Aí eu disse: meu companheiro, eu frequento escola dominical há quase 30 anos. Uma coisa que eu aprendi todos os domingos, ao longo de 30 anos, através da Bíblia Sagrada, da minha biblioteca, que carrega 2 cartuchos, totalizando 66, que essa é a arma do crente. O que eu aprendi é, ao longo de quase 30 anos, tu quer desconstruir em apenas 2 minutos, vai procurar o que fazer, rapaz. Por quê? Porque nós temos a Bíblia Sagrada. É ela que nos ensina quem é Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É Ele que faz bonança em tua vida. Pelos 4 minutos que me restam, eu quero fazer uma oração. O senhor me autoriza? Pronto. Pelos 4 minutos que me restam, eu quero fazer uma oração e te convidar a conhecer Jesus. Mas não é o Jesus da internet. Não é o Jesus debatido pelo mundo, não. É o Jesus que a Bíblia nos traz. É o Jesus da Bíblia Sagrada. É o Jesus o qual está escrito na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é inerrante. Ou seja, a Bíblia Sagrada, ela não contém erros. Quando os copistas, os escritores foram escrever a Bíblia, eram homens simples igual a mim. Mas quando eles pegavam a pena e molhavam no tinteiro, e quando iam escrever, o Espírito Santo era sobre eles e os isentavam de erros, porque estavam escrevendo a Bíblia Sagrada, o livro do meu Deus. Quem quer aceitar Jesus? Quem quer conhecer este homem chamado Jesus? Você vai aí e clica assim: eu quero